Na verdade, o motivo do interesse foi para ajudar a iniciação científica, o projeto e tal. E não sei se o Douglas comentou sobre o projeto, exatamente. Eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo, né? Por enquanto, que eu já fiz, né? O Douglas, ele comentou sobre aquele texto que até que o colega que ele acabou de comentar da Sensível Natureza Sensível, né? E foi interessante que ele me comentou esse trabalho e falou assim, tenta fazer alguma coisa relacionada a isso. Aí eu peguei, eu li o texto e comecei a fazer uma iniciação científica que se basearia nesse texto, usar como base esse texto para analisar livros didáticos, né? Aí eu peguei uma coleção do Igor Moreira e depois dessa coleção agora eu estou adotando outra uma coleção que o Douglas me emprestou. Então tá mais ou menos isso, né? Eu já fiz assim a parte mais ou menos teórica assim discutindo principalmente aquela frase do começo que você fala dos conjuntos de corpos matematicamente ordenados pela lei da gravidade, né? Que seria essa a concepção de natureza que a gente tem como geógrafo, né? Aí eu comecei por isso, discuti isso, peguei outros autores, fiz um texto baseado nisso, fiz um pouco já da análise, pouco não, já metade da análise dessa coleção do Igor Moreira e estou nesse processo aí, né? Então, para começar, eu acharia interessante explicar toda essa estrutura não só da natureza, mas do homem e da economia, né? O sistema NHE. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o sistema, para começar assim. O título é uma crítica à redução da natureza e da própria geografia física à economia. A natureza é transformada em um elemento a mais do circuito da economia. E também há uma forma de engenharia. O geógrafo físico, quando ele não analisa o aspecto fisiográfico do espaço, da paisagem, para explicar por onde a atividade econômica melhor se torna rentável, né? Tipo, um relevo acidentado interfere na mecanização, então nos custos e na produtividade da agricultura, um subsolo rico em recursos minerais tem um efeito contrário, né? Contribui para uma produtividade mais elevada, porque custos mais baixos, está reduzindo a geografia física a uma geografia econômica. Ele está transformando a natureza num puro arsenal de recursos econômicos, os recursos do meio, como a gente diz. Mas também há uma redução, há uma dimensão meramente engenherial, de infraestrutura de engenharia, quando o geógrafo físico fala na mesma linha da base fisiográfica, como sendo aquilo que vai ser retratado na forma de todo um sistema de engenharia, que a gente chama de infraestrutura. Então, os rios existem para virar lagos de barragem, usinas hidrelétricas. Aí a leitura econômica combinada com uma leitura de engenharia. Porque aí, neste caso, quando o geógrafo físico faz toda a descrição da paisagem fisicamente reconstruída, ele está falando de um espaço arrumado como engenharia, que é uma diferença entre a engenharia enquanto profissão, que tem um perfil bem distinto do nosso, e a engenharia enquanto o modo como os elementos técnicos vão se arrumando segundo um certo arranjo espacial, né? Essa dimensão, então, de uma engenharia, o espaço enquanto uma arrumação engenherial, ou engenharia espacialmente arrumada, né, como um espaço geográfico, acaba tendo uma componente de geografia física muito forte no discurso corrente de geografia física e, consequentemente, no modo como o geógrafo físico encara a sua função de geógrafo físico. Então, o título
usa o termo sensível, a insensível, natureza sensível, querendo dizer que é preciso que a gente dimensione a nossa relação com a natureza nesses patamares de concreção da coisa física, nos arranjos espaciais, nas presenças nos circuitos da economia, mas que a gente veja numa dimensão muito mais profunda do que isso, porque está se discutindo a própria constituição humana do homem. O que está acontecendo aí é uma humanização do homem pelo próprio homem através de um certo modo dele relacionar-se com a natureza, que é uma forma dele relacionar-se consigo mesmo. Quer dizer, propondo que a gente abra para o discurso da geografia física, consequentemente para a geografia humana e, na verdade, para toda a geografia, né, ao falar de natureza, uma dimensão mais ontológica. Embora no texto eu não entre muito nessa questão do circuito mais ontológico, né, do nosso olhar, o olhar que deveríamos ter sobre a natureza. Mas assim, sobre a questão da natureza no sentido mais epistemológico, você puxa, fala que as influências seriam do Newton. Né? Aí é um outro aspecto, né? Uhum. Já não se trata mais de se discutir se a geografia física deva ser uma contribuição para a geografia discutir o espaço como modo de estar e ser do homem. Então, abrindo para um discurso de geograficidade, a geografia nos levando ao encontro nós mesmos de um ponto de vista ontológico, né? Mas reduzindo tudo isso a uma leitura econômica, reiterando a alienação do homem da natureza do sistema que nós vivemos, né? Mas aí já é o que você levanta, a dimensão de por onde a natureza e por onde o discurso de natureza entraria na construção do próprio conceito de geografia, no próprio entendimento do que ela é e do seu modo de operação, dos seus processos de método, dos seus processos operacionais de leitura, de paisagem. Seja para chegar a uma conclusão econômica, ou engenherial, ou ontológica, né? Aí a dimensão epistemológica que você se referia. Também tem um pouco de conteúdo crítico no título do texto, né? Em cima da problemática epistemológica, porque a gente não tem conseguido encontrar o formato próprio de distinguirmos espaço como um conceito geral e o espaço geográfico como uma das formas específicas desse conceito geral. Assim como é uma forma específica de espaço, espaço fílmico, espaço literário, espaço psicanalítico, existe uma forma particular de exprimir-se do espaço genérico, que é o espaço geográfico, que implica na presença da paisagem, necessariamente, do ponto de vista da leitura dos arranjos espaciais, índice da paisagem para os arranjos espaciais, enquanto a maneira como a sociedade, a história se estruturam, numa relação história-natureza, sociedade-natureza. Aí já estamos no campo da epistemologia também. Mas nesse texto, a preocupação maior é ir ao reducionismo cartesiano, newtoniano, da nossa leitura de natureza, para fazer a crítica desse reducionismo economicista com que nós temos trabalhado a geografia física, uma vez que o tema do livro como um todo é o ensino, a geografia que se ensina na escola. Ali não entra a universidade. Só na nova edição é que eu percebi que eu precisava abrir o leque, não ficar limitado a uma crítica à geografia escolar, abrindo também para a geografia universitária e estabelecendo os liames que há ao longo do tempo, de um modo diferenciado, entre a geografia escolar e a geografia universitária. Então, em relação a essa diferença entre a geografia universitária e a escolar, uma coisa que eu achei interessante é que você cita no discurso da vez do ano passado, né? Que você fala, versão nova. Na nova versão. Você fala uma coisa interessante, que essa estrutura, esse sistema NHE fica mais evidente no discurso escolar do que no discurso universitário. Parece que ele se perde, né? Que ele se atomiza demais, né? O discurso NHE se atomiza, se personalizando em professores especialistas em disciplinas distintas. Como cada um deles chega na sala e dialoga com seus alunos, se existe aí de fato um diálogo, né? Não digo do professor, colega, mas do professor de geografia
daquela disciplina especializada. A partir do seu campo de especialista, e às vezes ele acabou de sair do seu laboratório de pesquisa, vai para a sala de aula, ele não consegue fazer a passagem, ele leva um ambiente do laboratório super especializado para dentro da sala e dialoga com seus alunos como se estivesse lá com seus pesquisadores no seu laboratório, aí é que ele perde a dimensão do todo. Mesmo que esse todo ele passe de um modo fragmentário, como faz o professor na escola. Mas o professor na escola, pelo menos, passa para os seus alunos, no diálogo, através do viés da geografia, a respeito do mundo, do Brasil e dos próprios alunos enquanto seres humanos, na inteireza das partes do discurso geográfico. Aí vem o armáriozinho, aí vem o NHE. O que significa, então, que na escola, ou na geografia escolar, o NHE acaba se tornando presente porque o professor é um só sujeito na relação com os alunos, né, de dialogar com o mundo através do ensino da geografia. E ele precisa ter o conhecimento de todas as partes da geografia que ele apresenta como gavetas de um armário, mas que é o armário inteiro de que ele vai falar na sala. Já o professor universitário está completamente ausente de tudo isso. Daí, hoje, né, do ponto de vista mais ontoepistemológico, digamos assim, a grande diferença de cabeça, para mim, entre o professor da geografia escolar e o professor da geografia universitária. A geografia está muito mais presente na cabeça do professor da geografia escolar do que na cabeça do professor da geografia universitária. Aliás, na geografia universitária, a geografia, enquanto tal, ela explodiu faz muito tempo. Embora ela tenha quase que implodido na escola, ela, por essas razões que a gente falou, o professor tem que dar um programa inteiro com todas as partes da geografia, ela não conseguiu se encontrar por dentro. Mas ela é apresentada em todos os seus aspectos múltiplos para o aluno. Então o aluno sai dali sabendo o que é relevo, o que é clima, que relação há entre relevo e clima, o homem, a geografia agrária, a geografia urbana e assim sucessivamente. Né? E ele é convidado a fazer esses entrelaces. O modo do entrelace é que varia de um contexto de tempo para o outro. Né? Na época dos livros didáticos mais clássicos do tipo Haroldo de Azevedo, a linha do enlace desses vários pedaços era o convite que o professor fazia ao aluno de colocar-se dentro do mundo, vê-lo como plural e se ver-se dentro desse mundo como pluralidade. Porque a finalidade do ensino na época, que não era só da geografia, porque era do discurso pedagógico do tempo, era formar e não informar. Hoje inverteu-se. Formar deixou de ser coisa importante no processo pedagógico das escolas, porque o assunto é informar, informar, informar. E no nosso tempo, informar é reproduzir na sala o que se diz na televisão, ou o que o aluno vê na televisão. O que o aluno vê na televisão não são discursos espaciais, né? E sim questões ambientais, crise ambiental, dimensões, aspectos da dimensão da crise ambiental. E o professor, para ter público, ele então pega esse viés. O liambe hoje que o professor usa na sala para tentar costurar o NHE como um discurso não é mais o pedagógico. É de uma certa cientificidade de olhar, essa de informar e não formar, que é mostrar para o aluno que ali existe, pela relação da técnica com o relevo, com os rios e com a vegetação, existe uma destruição do meio. E acaba sendo um discurso de ligação do meio. Mas, ainda assim, tanto no tempo passado quanto no tempo presente, o NHE é o que existe ali, de um modo bem claramente declarado no passado, hoje um pouco mais disfarçado. E isso você vê comparando, confrontando a estrutura, inclusive capitular, dos livros didáticos do tempo do Haroldo e dos livros didáticos do tempo presente. É que é um pouco que você fala sobre aquelas 3 fases do livro didático, né? E hoje essa fase tem a terceira fase, né, que seria as inovações, mostra, aliás, não mostra o sistema NHE assim, de forma tão descarada, né? Mas assim, escondido. Você não consegue distinguir o texto dos livros didáticos de hoje de um texto jornalístico. Né? Ou de um texto de um livro de história natural ou de biologia, e fica tudo muito confundido, né? A epistemologia foi para o espaço ali. Né? Os fundamentos mais do olhar geográfico
desapareceram. Era uma preocupação do passado. Mesmo que por culpa do NHE, né, os professores e autores didáticos do que eu chamei de período clássico, né, não apresentassem ao aluno uma visão integrada de homem e natureza, né, mesmo assim acabava se fazendo alguma coisa neste campo, porque um certo quê de olhar geográfico ainda era passado do professor para o aluno. E o aluno, quando ouvia a aula do professor, dialogava com ele, via o quadro negro ou lia o texto didático, via ali um certo lance de ver geográfico das coisas, né? Isso também hoje desapareceu nos livros didáticos atuais. E, assim, essa fragmentação, por exemplo, você está comentando, no discurso universitário e discurso escolar, certo? Tem uma fragmentação no discurso escolar, mas ainda tem uma unidade por conta do sistema, né? Mas, por exemplo, no discurso do avesso, você cita a geografia física setorial, aí você cita 3 setores, como por exemplo, a geomorfologia, a biogeografia e a climatologia, por exemplo. E já na geografia física que se ensina no círculo espiral, para mim, parece ser mais fragmentado, assim, por exemplo, relevo, clima. Por que você acha que acontece isso? Parece que tem uma fragmentação maior no discurso da escola. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que eu preferi nominar, na versão mais recente, ao me referir a esses campos, né, os 3 campos mais costumeiros, mais conhecidos, né, mais presentes na geografia física brasileira e hoje mundial. Né. Mas você pode acrescentar a hidrologia, a oceanografia, que são campos de especialistas hoje na geografia universitária. É mais separado do outro. Assim. Inclusive, cada um desses 3 grandes campos, por dentro, também se fragmenta aos extremos. O forte na geografia física brasileira é a geomorfologia. E depois, muito secundariamente, vem a climatologia. E a biogeografia praticamente nem entra, né? Eu cito por força da presença do problema ambiental bem ali no âmago dos discursos e arrumação dos textos dos livros didáticos, né? Isso acontece no mundo inteiro, isso acontece historicamente na geografia física, na história da geografia física, por conseguinte, da geografia como um todo. Isso acontece no Brasil. No caso do Brasil, a gente pode listar aí umas 6 correntes de geomorfologia, pelo menos. De climatologia, há 2 grandes correntes, bem visivelmente, né? Aquelas estabelecidas pela visão crítica da climatologia do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Quando ele formula e formata no Brasil, né, o discurso da climatologia geográfica, ele diz: isso é diferente da climatologia meteorológica, inclusive do ponto de vista das funções. A climatologia meteorológica tem a função, junto com a meteorologia, de prever o tempo. Não é esse, né, o tema da climatologia geográfica. Ela parte mais do corpo, para mapear no entorno ambiental os momentos de conforto, desconforto ambientais vividos corporeamente por cada um de nós, né? Num lugar muito quente, o corpo se sente muito desconfortável, né? Isso num lugar mais frio, o desconforto já é de outro tipo, então a gente fica buscando encontrar dentro da casa da gente, por exemplo, um lugar mais arejado, ou menos quente, ou menos desagradável. Isso aí é o lado geográfico da climatologia, que define uma corrente de climatologia. Exatamente essa, né, formulada por Carlos Augusto, uma revolução da geografia física brasileira junto com Aziz, né, o discurso, né, de refúgio do Aziz, né, a partir da geomorfologia. Aí são 2 grandes correntes de climatologia no Brasil. A biogeografia nem tem chance de aparecer, né? Ela fica lá no 1% ou um pedacinho do 1% que resta, né? Descontados aí os 80%, não sei que porcentagem é, né? Dando uma ideia geral, ocupada pela geomorfologia, né? Uns 20% a quase 30%, sei lá, né? Passou de 100%, né? Ocupado pela climatologia. O que sobrar residualmente vai para a biogeografia. Os cursos universitários hoje já nem formam mais geógrafos,
especializados em geomorfologia ou em climatologia. Mas ainda alguma coisa, né, de colegas seus saem, né, vocacionados para trabalhar com geomorfologia, a maioria. Ou com a climatologia, um grupo menor. Mas que eu me lembre, não há um departamento universitário, um curso universitário de geografia que prepare alguém para o campo da biogeografia. É muito distante. Ausente. Ausente. Quem dá aula geralmente de biografia nos cursos de geografia são biólogos, são engenheiros florestais, e esse pessoal não forma especialistas, geógrafos, né, biogeógrafos, esse tipo de coisa assim. Né. Em parte, isso aí que explica, né, essa exorcização das especializações. Porque desde Humboldt a gente sabe que o elo de interligação por dentro da natureza, capaz de gerar uma geografia física, que ela não existe, como um corpo ela não existe geografia física, ela nem faz parte das grades curriculares, né? É a relação que a vegetação estabelece. Né? Orgânico. Isso. Numa tradução à la Tricard, de Humboldt, né? Na linguagem do Tricard, numa relação para baixo, vai integrar tudo que é inorgânico para cima, tudo que é orgânico e humano. Aí estabelece a integralidade das coisas. A vegetação é que tece, né, essas interligações. Como a gente não tem um curso de biogeografia forte nas escolas, nas universidades, que eu quero dizer, na geografia universitária, os alunos, seus colegas de hoje, não têm, os meus colegas do passado, né, não temos esta oportunidade de ser convidados a ir a um campo, né, que, por sua natureza, faz o oleame do todo, incluindo o homem, aí dentro do discurso, que é a visão de geografia integrada do Aziz, justamente, que ele puxa do Tricard. Por falta, então, né, de um curso de biogeografia que estimule a gente, né, a ver a natureza a partir, né, do papel integrador das plantas, né, a biogeografia, no caso, aí, uma fitogeografia, aí isso facilita, né, as fragmentações. E quando o aluno tem, na universidade, né, não especialização, fragmentação, que são coisas diferentes. Né? E quando o aluno tem uma aula de biogeografia, é com um biólogo, não é uma visão geográfica. Né? Tem qualidade, não estou dizendo que não, mas não é epistemológica de um olhar geográfico. Mas isso tem um pouco de influência de um dos textos do livro que você comentou sobre o De Martoni, né? Que ele parece que ele interpreta a biogeografia como um campo assim, relacionado à geografia, mas que não é da própria geografia, mas pertence à biologia. Né? É a estrutura do livro dele, Tratado de Geografia Física. Ele dividiu em 2 volumes e já divide o primeiro volume em capítulos correspondentes ao que hoje é a fragmentação. Né? Um capítulo de geomorfologia, um outro capítulo de climatologia. A hidrologia ele vai dissolvendo dentro ou da geomorfologia ou da climatologia. Terminado o volume 1, ele acha que terminou ali o Tratado de Geografia Física. Só que depois, num contato com um biogeógrafo, ele resolve, no segundo volume, então, entrar com a biogeografia no tratado. Mas ele faz questão de dizer que aquilo é um complemento. Não faz parte. Não faz parte. Organicamente, né, do discurso de natureza, que a geografia faz através da geografia física, para ele aquilo ali é um complemento. E, assim, sobre a formação dessas geografias setoriais que você comenta, tem um trecho do livro novo que você fala que a geografia física setorial surgiu a partir de outras disciplinas, de outras ciências, e a geografia humana setorial foi a partir dos clássicos, né? Eu queria entender um pouco isso. Primeiro, o porquê dessa fragmentação tem a ver com o começo da nossa conversa. Essa cultura nossa de vermos a natureza através do olhar da geografia física como uma dimensão do econômico, que é a ideologia de todo o campo de ciência, não é coisa da geografia só. A minha física é uma física voltada para os fins econômicos, uma física voltada para a técnica, para a construção dos artefatos técnicos, né, máquinas
para que então a economia possa melhor trazer resultados. E aí você pensa medicina, aí você pensa arquitetura, né, que faz parte sistêmica do mundo que nós vivemos. Não por outra razão, a filosofia hegemônica é positivista. Foi aí que surgiu a fragmentação mesmo. Foi a partir do positivismo que surgiu a fragmentação. Isso, porque o termo, inclusive, tem essa conotação, né? A filosofia chama-se positivista porque ela é um discurso científico, segundo Comte. Né? Para ele, discurso científico é um discurso positivo. Então, científico e positivo são sinônimos no olhar filosófico dele. Há uma positividade do nosso olhar do mundo, realizado pela ciência, que só a ciência realiza. Ele está se referindo ao lado utilitário, ao lado pragmático da utilização dos nossos conhecimentos de natureza. Aí, o discurso utilitário que o sistema nosso tem em relação à natureza é o que acaba virando o epistemológico de todos os campos científicos. Já a ciência sendo adequada, linguística, né, e estruturalmente no pensamento, aos fins do seu uso econômico. Né? A geografia acompanha isso, então ela não está fora do contexto, não é culpa da geografia física. Né? Mas no momento em que as coisas se tornam assim, com a geografia e todos os outros campos, quando o sistema moderno capitalista, né, entra na fase técnica mais avançada, que é da segunda revolução industrial, e significando produtivamente o sistema, o modo de produção capitalista se organizando a partir de campos muito especializados de trabalho, técnica de trabalho, aí a ciência ela acompanha isso, porque é dada a ela a função de formar os profissionais especializados. Por isso você chega na universidade e, buscando ver a sua estrutura, até no seu arranjo espacial, o que você vê é uma estrutura universitária que reproduz pura e simplesmente o que é a estrutura sistêmica do processo produtivo, da divisão técnica capitalista do trabalho. Então você tem um departamento de engenharia para formar o profissional de engenharia, um departamento de medicina, um departamento de arquitetura, um departamento de geografia, e assim vai sucessivamente. Só que além de fragmentar o saber a partir dos campos de especialização, dos ramos de especialização produtivos da divisão capitalista moderna do trabalho, por dentro de cada campo a fragmentação também penetra. Então, além da geografia acabar sendo vista como um dos campos de formação de um profissional tecnicamente formado para aquela função especializada, a geografia como um campo de especialização, e o geógrafo como o especialista desse campo de especialização, por dentro, ela se fragmenta também ainda mais, porque aí vem o concurso e a contribuição da geografia, então, para o engenheiro, na função dele de engenheiro, o geógrafo que tem uma feição de engenheiro, juntando-se com o engenheiro no ambiente industrial do trabalho, empresário do trabalho, ali para fazer a atividade conjunta. E a geomorfologia é um exemplo típico disso. Né? O colega se forma em geomorfologia dentro da geografia, mas ele vai trabalhar amanhã, em termos prático-técnicos, se vendo muito mais como alguém que está lá junto com o engenheiro. É um geomorfólogo voltado para a engenharia, ou o geólogo, é uma geomorfologia voltada para a geologia. Então isso acaba fragmentando a ciência geográfica por dentro. Né? E a universidade é exatamente isto. Né? É o repeteco, agora no plano institucional, da estrutura institucional da geografia, do que é aquela colagem da geografia, que eu citei como exemplo a geografia física, mas vale para toda a geografia, com a estrutura sistêmica do processo de produção, do modo capitalista de produção, no que ele tem, né, de vertente técnica extremamente avançada dos dias de hoje, né, da segunda revolução industrial, em particular. Né. Aí vem o desdobramento, né, plural que você queira, daí você pode levar para o campo da negação de uma possível raiz ontológica da geografia, né. Aí vem para uma epistemologia que não consegue se encontrar, né, e que é disfarçado um pouco pela estrutura do NHE, mas já é um disfarce dessa fragmentação. Nos dias de hoje, estamos entrando na terceira revolução industrial, e por conta da bioengenharia, então a feição mais biológica da natureza ganha um papel
econômico maior do que a da leitura inorgânica, né? E a vida só pode ser interpretada a partir da síntese de tudo que concorre para que ela surja, né, em que ela se desdobra. A tendência é estabelecer-se um encontro novo, né, dos campos que a divisão técnica do trabalho da segurança industrial havia criado, fragmentando o conhecimento à luz da fragmentação dos processos técnicos do trabalho, criando aí, dentro do sistema da economia, um entrecruzamento, pelo menos, não uma reaproximação, não sei se uma fusão, daí dizer-se crise paradigmática da ciência, que na verdade é uma crise paradigmática do paradigma da técnica, a técnica da segunda revolução industrial, sendo substituída pela técnica e a tecnologia da terceira revolução industrial, criando um impacto sobre o campo do saber, então da universidade, no nosso caso da geografia, que a gente não tem como prever ainda. Mas tem a ver com essa colagem, né, da nossa fala inicial. Certo. E isso tem um pouco a ver, sei lá, acho que bastante a ver até com aquela ideia da interpretação que a gente tem da natureza, que às vezes você diz que é de repetição e diferencial, se não me engano. Sim. Eu acho que tem muito a ver com isso, que tem muito mais por esse lado da repetição, né? Sim, a repetição técnica. E não a repetição dos processos da vida, porque a repetição é uma categoria do real. Né? Só que a ciência, por necessidades de sua ligação com a técnica, de transformar-se em técnica daqui a pouco, reduziu a repetição a uma constante matemática. Nós vemos dias e noites sucedendo e falamos em a sucessão em 24 horas. E não é isto, não é? E 24 horas divididas em 12 e 12 horas dia e noite. E a gente da geografia sabe que muito menos é assim, né? Mas no circuito do trabalho é isso. 24 horas são literalmente 24 horas, matematicamente 24 horas, para contabilidade, para econometria. Né? Então o dia tem 24 horas, o mês tem 30 a 31 dias, né? O ano tem 12 meses, aí terminou o ano, começa um outro ano. Quer dizer, o circuito sistêmico da repetição da natureza, que também vira da sociedade que vivemos, que ela é organizada nesses termos, ele reproduz o circuito do sistema econômico. Todo ano o capital precisa dar uma parada, fazer a contabilidade do tempo pretérito, o tempo que acabou de terminar, né, para se programar para o tempo seguinte. O capital necessita ter uma paradinha para dar uma olhada para trás, fazer o balanço de lucros e perdas para poder então programar o que vem depois de tempo, corrigindo então os prejuízos, buscando recuperar na forma de lucros e com acréscimo de lucros novos. Então o capital necessita temporalizar-se dentro de circuitos muito matematicamente estabelecidos de modo rigoroso. Isso vai se repetir, se reproduzir o econômico, voltando agora para a natureza. Né? A natureza antes veio para o econômico, se modelizou no econômico. O econômico agora volta para a natureza e nos mentaliza a natureza como se fosse assim. Né? A repetição, que é uma categoria corrente da realidade das coisas, né? Não é uma invenção da técnica, não é uma invenção da ciência, foi reinventada, né? A repetição, o conceito de repetição que nós acabamos culturalmente a ter, em função deste circuito que liga a natureza e economia. Né? Mas voltando ao tema a que você havia se referido antes, daí nós temos, e juntando com o que a gente acabou de falar, a dificuldade de perceber, né, a necessidade para sobrevivermos dentro desse quadro de referência, já que nós estamos fora dele, né, da referência da estrutura econômica, que vira ideologia, que vira representação de natureza, né, que vira economia, etc. e tal, de encontrarmos uma formulação que nos torne trabalhadores dentro da geografia, inclusive, né, vinculados a um certo campo específico interno a ela, sem perder a dimensão geográfica deste campo específico, vinculando especialização e todo. Né. O que tem acontecido conosco
é que a gente não tem conseguido ver que especialização é uma coisa, fragmentação é outra coisa. A especialização é diferente da fragmentação, porque ela é uma especialização sem perder a visão do todo jamais. É isso exatamente o que está na cabeça do Aziz. Por isso ele foi o Aziz. Né? Está na cabeça do Milton, está na cabeça do Tricard, está na cabeça do Pierre Jorge, está na cabeça do caso Augusto Figueiredo Monteiro, dos grandes geógrafos. Se especializam porque vivem no mundo de especialização. Do contrário, não vão ter como movimentar-se e intervir. Certo? Só é aceito você dentro da sociedade a partir do momento em que você se insira nela e se mova dentro dela a partir de um campo específico, especializado. Aí você é o professor, ou você é o engenheiro, ou você é o advogado. Sem isso você não existe dentro do sistema. Né? Mas você é um advogado que não perde a visão do todo. Você é um engenheiro que não perde a visão do todo. Dentro da geografia, você é um geomorfólogo sem perder a visão do todo. O todo aí em questão, em termos de escala, é o todo geográfico. Se você está se pensando como geógrafo, sendo especialista geógrafo, nos esquecendo das subespecializações internas, digamos assim, vamos chamar de subespecializações da geografia, mas a geografia como um campo de especialista, então você vê o mundo como geógrafo sem perder a visão sistêmica jamais do mundo. Isso, nós não temos conseguido mentalizar a nossa cabeça, as nossas formações, então nossas práticas cotidianas de trabalho e de vida, nesses termos. Sermos especialistas a partir de um campo, vendo o mundo a partir desse campo, mas sem perder a visão jamais. O que a gente tem feito é o contrário, a fragmentação. Aí vem o lance institucional do Estado, é uma estratégia do Estado, no meu ponto de vista, né, de fragmentar a universidade, tirando dela o caráter crítico que a universidade, desde quando nasce, e nasce para isso, tem da sociedade, dentro da qual ela está inserida. A universidade não tem uma dimensão crítica. Ela não é mais um lugar de onde o nosso olhar olha para o mundo, vendo o mundo de um modo crítico e socializando com a sociedade como um todo esse nosso olhar de criticidade. Nós perdemos a dimensão crítica, porque hoje nós somos técnicos. E técnicos que, inclusive, não têm nem a visão do todo da própria área da nossa formação. O cardiologista é um médico especialista, ele não tem a cultura mais do todo da medicina. E no ambiente da medicina, o clínico geral, que era aquele que, imagina que coisa absurda, né? Um médico especialista no todo da medicina, o clínico geral, nem mesmo isso existe mais. Na geografia nem houve a oportunidade de surgir algo assim. Um pouco, voltando um pouco à questão da natureza que você fala, dessa ideia da matemática, né? Uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, no círculo espiral você fala aquela frase que a natureza é os corpos ordenados matematicamente pela lei da gravidade. Aí já no para onde vai o pensamento geográfico, seria a redição, você fala a mesma frase, só que em vez da gravidade você coloca a matemática. Aí seria um pouco disso que você falou, né? Yeah. Essa importância da matemática que tem hoje Isso. na ciência. Isso. A ciência moderna, ela nasce na presunção de que o nosso corpo, que é por onde o nosso conhecimento do mundo sempre começa, inicia o nosso processo cognitivo, mas na incapacidade de dar prosseguimento e chegar a um ponto conclusivo. Porque a nossa percepção visual, tátil, nos dá uma dimensão fragmentada do mundo, singularidades, informações singulares. Nossa visão nos informa de uma singularidade, informações visuais, né? O nosso tato de outras informações singulares. Tudo isso vai para dentro da nossa cabeça e lá, num ponto da nossa estrutura do cérebro, tudo isso é juntado e esta mesa que existe fora de você numa forma física é levada para dentro de você, metaforicamente, para ser reproduzida lá dentro da forma da imagem. Estabelecendo-se então um processo cognitivo que estabelece a relação que a gente chama então de representação entre a imagem e aquilo que está representado na imagem dentro de nós, mas que objetualmente está fora de nós.
Mas são informações senso-perceptivas sem exatidão. Porque a minha palma da mão está me dando uma informação, mas que ela não consegue dimensionar direito. O máximo que o meu tato pode me dizer da mesa é que ela resiste, que ela é dura e que nesse momento ela é meio fria, mas não sabe dizer muita coisa além disso, né? A minha informação visual, ela vai se perdendo na exatidão a partir de um certo distanciamento do campo, do alcance da visão. Não é isso? Então, para corrigir essas imperfeições, insuficiências, limitações da nossa cognição senso-perceptiva, a gente tem que introduzir dentro dessa percepção, deste mundo cognitivamente produzido a partir dos limites da nossa senso-percepção, alguma coisa que lhe dê exatidão, precisão e, sobretudo, um poder de abstratividade que ganhe um grau de universalidade, né? Então, o que eu estou sentindo aqui se torna um conceito de valor universal para todos os corpos, para todos os contatos de corpos com todos os corpos, seja fulano, beltrano e ciclano se relacionando, seja com este objeto, aquele outro. Então, existe aí um certo quê de universalidade nesta relação, que não faz parte do mundo do sensível, mas que se apreende, né, através da intelecção, um processo nosso de pensamento, que é o que pode imprimir aos limites do nosso conhecimento senso-perceptivo aquilo que ele não tem em si, que é o rigor, a precisão, a exatidão, o valor geral, né, para todos os espaços e tempo, sem o que a ciência não se dota da capacidade de nos oferecer uma explicação de mundo e, sobretudo, de uso prático, técnico ou não. Só que os teóricos de tudo isso acabaram entendendo que este rigor só pode vir de uma quantificação exata. Aí surge a matemática junto a tudo isso, a matemática moderna, como um discurso de ciência exata. A partir daí, montou-se uma estrutura de conhecimento científico, de ideia, de paradigma de conhecimento científico, que em tudo reduziu o nosso conhecimento cognitivo à sua dimensão matemática. Então a matemática virou uma espécie de alma interior ao nosso conhecimento de mundo, que de interior à nossa senso-percepção generalizou-se para o mundo todo e acabou engravidando o mundo todo que é uma ordem matemática exata, rigorosamente exata. Daí nós temos, a partir da física de Newton, esta ideia de que o mundo, a natureza, o universo é uma estrutura ordenada, rigorosamente ordenada. Rigorosamente quer dizer, segundo parâmetros de exatidão matemática, de repetição constante, de matemática que se repete segundo constâncias, de ciclos constantes de repetição. E essa ordem é uma ordem que se movimenta. O interessante no discurso de Newton é isso, né? Que a ordem em si, ela como que tende a ficar estagnada. Mas Newton introduziu uma noção de ordem que admite o movimento, suas próprias transformações, só que dentro dos parâmetros desta ordem. Quem garante que a ordem progrida e, no entanto, ela se mantenha o que ela é? Uma lei matemática constante, que movimenta tudo, mudando tudo, mas mantendo no fundamental tudo sempre no mesmo, que é a lei da gravidade. O Comte simplesmente pegou tudo isso, juntou com essa relação de técnica e ciência e montou o discurso do capitalismo segundo esta epistemologia. Então existe uma epistemologia do capitalismo, não existe uma epistemologia do ensino, uma epistemologia da ciência. Existe uma epistemologia do capitalismo que é exatamente o nosso discurso de sociedade e de mundo, que torna o nosso mundo um mundo de discurso positivista. Quando se fala de positivismo, está se querendo falar disso. Quando se diz uma geografia positivista, quer-se dizer isso. E nesse sentido, a história positivista, mesmo que ela não seja mais positivista, não se parametre mais no Comte, ou no Durkheim, ou no Ranke, ou em algum historicista, né? Se instrumente num historiador fora desses parâmetros, no fundo,
ela acaba se modelizando, se remoldando, se reamoldando a esse sistema culturalmente montado segundo essa epistemologia positivista. O positivismo deixou de ser simplesmente um campo de filosofia, né? Ela virou uma realidade técnico-concreta chamada o modo de produção capitalista. Assim como a natureza, né? Quando você pega esse discurso matemático, parece que o discurso matemático substitui o real, né? Isso tudo é jogado para ir para dentro. Daí nós temos uma ideia inorgânica de natureza, ainda agora. Quando a gente percebe que há mais do que o inorgânico dentro da natureza, mesmo depois de Darwin, e a despeito da evolução de Darwin, mesmo a despeito da influência de Darwin sobre o campo do pensamento social, que é onde a ideia da diferenciação de vida de Darwin vai se traduzindo num discurso mais global de natureza como um processo de diferenciação e não de mero repeteco, repetindo o mesmo, né, numa relação de mesmidade da natureza. Mesmo assim, temos a nossa maneira de ver a natureza dentro dos parâmetros da relação utilitarista. É que você faz uma análise dos livros didáticos, né? E hoje a gente tem na educação, principalmente estadual, em São Paulo tem, eu acho que nos outros estados também tem, que é esse apostilado das escolas estaduais, que eles dão, em vez de dar um material didático, eles dão essa apostila. Essa estrutura do NHE, toda essa discussão entra também no discurso desses materiais? Pois é, quando eu fiz a segunda versão, eu quis incluir esse assunto no livro, na crítica dos livros didáticos. Mas eu percebi que eu ia necessitar levar um pouco mais de tempo para me informar sobre detalhes, né? Porque é algo que está sendo introduzido nas escolas, esses apostilamentos, substituindo os livros didáticos por apostilas, uma coisa assim, mas que hoje já vai para além disso, porque virou uma coisa editorial. Aí não é só o NHE que estaria sendo ameaçado, algo assim, né? Mas a própria indústria editorial. São empresas editoriais de didáticos dos Estados Unidos, por exemplo, empresas norte-americanas, que estão já presentes no sistema de produção de material didático, no sistema educacional brasileiro, que entram em contato com você e encomendam um livro, pagam, né, a você para escrever um livro, mas os direitos autorais não serão mais seus. Ela comprou um produto. E então ela passa a publicar este material e nem menciona você como autor. E nisso ela já diz para você, imprimindo aí os limites, né, da sua autonomia de autor, porque você está vendendo um produto, né, de que você deixa de ser o dono daqui a pouco, né, um certo direcionamento. E é esse tipo de material, mais até do que as apostilas, são os projetos, chamados projetos, né, que hoje começa a penetrar no circuito do sistema de ensino. Como isso é uma coisa muito recente, e está nessa progressão, né, que a caminho aí de um certo formato que a gente não sabe qual vai ser exatamente daqui a pouco, eu aí disse, não, deixa eu colocar isso numa ideia de um texto futuro, alguma coisa futura, uma revisão do próprio livro, uma nova edição da edição nova, em que eu atualize já incorporando tudo isso. Porque você pegou a coisa na veia. Quem esteja lendo o meu livro, buscando nele uma referência para entender o problema do livro didático em geografia, a essa altura da sua pergunta, e que tem o contato, né, com essa conversa que a gente está tendo aqui, já fica sabendo que o que está ali já é muito limitado para a compreensão da situação dos dias de hoje. É como se eu estivesse dizendo assim, né, falando com todo cuidado, porque ele vai ter o conhecimento dessa nossa conversa, né? É como se eu estivesse dizendo que o Douglas Santos acabou de produzir um maravilhoso livro didático, né, mas sem a certeza, né, de que o livro didático dele vai ter o futuro que os livros didáticos tiveram até agora do ponto de vista de circuito, de uso,
de circulação entre os professores. Né? Não estou nem falando de circuito de mercado. Né? E ter a satisfação dele, intelectual, de ver o livro dele, né, sendo utilizado por colegas, que é a maneira dos colegas estarem dialogando com ele. E ele com os colegas. Né? Porque essa estrutura ainda não muito popularizada ao nosso conhecimento, quer dizer, ainda não levada ao conhecimento amplo, né, da população brasileira, da intelectualidade, do próprio sistema de ensino no Brasil, de editoras comprarem livros de autores e depois venderem como se fosse produto dela, né? Mal penetrou ainda, né? Mas já tem uma presença forte, muito forte, muito forte. E está pedindo que a gente faça uma investigação. De repente é um tema seu, a aprofundar. Agora que você comentou isso, assim, você parou a pensar agora, parece que tipo, esses materiais didáticos estão se alienando, tipo, como um produto assim. Então, exato. Até de perder o próprio autor, né? Isso, já não são nem mais apostilas, são projetos. Projetos. Projeto A, projeto B, projeto C, e aí vem o pacote. Não vem livros didáticos. Não são livros autorais, como é o livro do Douglas Santos, que o Douglas escreveu e está o Douglas lá, de sangue e carne e osso presente em cada coisa escrita, cada palavra do texto. Né? Esses livros didáticos, entre aspas, né, que estão chegando às escolas através desses projetos, não tem carne, não tem alma, não tem osso, não tem vida. Né? São mercadorias. Sabe-se lá para onde isso vai levar o sistema do ensino no Brasil, que é muito calcado no livro didático, ainda, né? Mas é um tema de pesquisa, interessante que você possa investigar. Né? Eu estou pensando em investigar. E há colegas na Universidade do Estado do Rio, da UERJ, né, de São Gonçalo, que é chama-se FFP, Faculdade de Formação de Professores, né? Muito com esse perfil, né, de formar professores, né? Embora a geografia universitária lá acabe sendo igual a de todas as universidades, todos os cursos universitários das outras universidades brasileiras de geografia, mas que por conta de ser uma FFP vem se dedicando muito a este assunto. E Charles, por exemplo, já tem um acúmulo, né? Tem quase que um dossiê, né? Em condição de virar mesmo, né? Um dossiê, uma coisa escrita, né? Que ele vem investigando muito exatamente. Estou reproduzindo na fala a você o que eu tenho ouvido dele justamente, né? Que seria interessante você fazer contato. Se tu perguntar uma coisa mais por curiosidade também, que eu vi, por exemplo, quando você comenta do Bruins, que ele fala assim, da estrutura, que o conceito, parece que o conceito de natureza dele que seria uma estruturação geográfica, que seria a ação da força termodinâmica do Sol contradizendo com a força gravitacional da Terra. Né? Eu achei interessante isso. Que tem muito, parece né, aparentemente tem muita influência com o conceito de natureza da física. Né? Por questão de data, eu fico com a impressão de que ele anteviu a física quântica antes que a física quântica surgisse. Porque o livro onde ele diz isso é de 1919. A física quântica, com a formulação que a gente conhece, apresentada ao mundo científico por Heisenberg, foi apresentada em 1927, é coisa de 1927, quer dizer, quase 10 anos depois que o Bruins, né, escreveu e publicou o seu livro. Porque ele diz isso que você resumiu, mas pondo dentro de um quadro de dinâmica, de dialética, digamos, né, até mais abrangente, e por isso quântico. Né, que diz que a estrutura das coisas é um combinado de ordem, desordem, ordem, desordem, ordem, desordem. Esses dois aspectos do movimento vivendo aí a sua relação de contraponto. É quase que um discurso de materialismo dialético de Brunis. Né? Não sei por que ele não caminhou nessa direção, que já estava ali. Né? E o materialismo dialético já era do conhecimento da academia. Então, mesmo que ele não fosse ligado ao marxismo ou tivesse algum vínculo,
não era do desconhecimento, não, no ambiente acadêmico de vida dele, editorial, intelectual, circulava. Mas ele não pensa isso e nomina como um processo dialético. No entanto, é a dialética que está ali bem forte, bem presente. Né? Mas eu creio que ele chegou a isto muito intuitivamente, o Williams. De certo modo, ele é um visionário. Creio, né? Está mais para um visionário do que propriamente... Né? Mas o discurso dele é interessantíssimo e antecipa né? A física quântica. Um pensamento que não chegou à geografia até hoje, então, o dele, né, do Brunis, e no caso da física quântica, da teoria quântica, não chegou ao mundo da academia. A própria teoria quântica não chegou ao mundo da academia. E daí ele vai desdobrando a contradição, digamos, né? A linguagem é nossa, não dele, mas é uma contradição que está aí implícita, explícita de certo modo, né? Nessa ideia de que tudo evolui à luz de um movimento de ordem e desordem. A desordem que se faz ordem, a ordem que se faz desordem, que volta a se fazer ordem, que volta a se fazer desordem. Isso, levado para o interior da relação do homem com a natureza, vira uma dialética de destruição e construção, destruição e construção. Para o homem arrumar geograficamente o seu mundo, isso significando refazer o circuito das paisagens, introduzindo a componente humana cada vez mais forte numa paisagem, digamos, originariamente física, ele precisa destruir o que ali está, mas para construir. Não é uma destruição pura e simples. Por isso ele tem uma visão crítica do meio ambiente, no sentido, né, de uma prática destrutiva, muito antes de isso virar o discurso dos dias de hoje. Ele também é visionário no tocante às críticas ambientais dos dias de hoje. E ele vai aos Alpes do sul da França para mostrar como a construção de usinas hidrelétricas, devastando a cobertura florestal, está na origem dos problemas de assoreamento, de inundações, de catástrofes ambientais sobre os circuitos da economia, da agricultura, com destruições de lavoura, de gado, da invasão dos espaços urbanos, destruindo economias urbanas, cidades inteiras. Ele pega vários exemplos para a França, para a Europa, no texto dele. Muito interessante isso, né? Ele dizendo, e no entanto, o processo real não é de destruição nesse sentido destrutivo do termo. Né? É uma destruição que é construção, é uma dialética. Né? Destrói-se para construir, constrói-se destruindo. Né? E dentro desta relação, que é uma relação dentro da outra, né? Essa contradição, destruição, construção dentro desta outra contradição, ordem, desordem, dentro dela, por sua vez, levada ali à escala local dos arranjos espaciais, ali também se dá um outro contraponto, que ele chama de cheios e vazios. O modo de arranjo que o homem dá espacial, distribuição, localização de casas, caminhos e tal, a essa construção que vem da destruição da natureza, uma destruição para a construção, essa própria maneira do arranjo acaba se tornando uma coisa problemática, né? Que bloqueia a sequência da própria continuidade, né, do movimento, da relação construtiva, né, das destruições de paisagens naturais de parte do homem, que ele está sempre necessitado de ir de retorno ao circuito da destruição, né, porque ele está recriando a vida, ele está amplificando a dimensão da vida e tal. Né? E esta arrumação, este arranjo espacial, acaba virando uma coisa ossificada, que prende ali, né? Como que empatando a dinâmica espacial, que o movimento de mudança aconteça, né? Porque o engessamento do arranjo espacial bloqueia, proíbe e impede. Né? Aí estabelece uma segunda contradição, em que o homem se sente na necessidade de quebrar toda a estrutura geográfica feita no lugar
por uma outra estrutura geográfica. E isso tem também as suas implicações. Não é daí que o Milton Santos tira o conceito de rugosidade. Ele tira do tricá, da geomorfologia, né? A ideia da rugosidade do relevo. Né? Mas que ele leva para dentro da geografia num linguajar de Sartre, que o Milton é sartreano, que é o prático inerte. A rugosidade é o prático inerte do tricá, do Sartre, perdão, mas visualizado à luz da geomorfologia do tricá, que é o grande interlocutor do Milton. Mas a origem de tudo isso é Bruins, porque o tricá vem de Bruins. Daí o Milton dá na Bruins uma proeminência no pensamento moderno de geografia muito declarado, a ponto de ele dizer, Brunis, mesmo que não tenha lido Marx, não tenha feito qualquer contato com o pensamento marxista, produziu uma geografia que está mais para o materialismo histórico do que qualquer outro pensador da geografia anterior a Tricard, que vem de Brunis, e de George, Pierre George, ambos vindos de Brunis. E o interessante, Williams, aproveitando a sua pergunta, você faz uma pergunta e eu estico, né? Vou esticando, então. Né? Para mim, a raiz da geografia brasileira é Brunis. E não Lablache. Não Vidal. O grande divulgador de Brunis foi De Fontaine. De Fontaine esteve no Brasil. A gente sempre vincula a geografia da USP a Montbégue. Dentre os fundadores da geografia moderna, os franceses vieram para cá. Mas antes do Montbégue ir para a USP, o De Fontaine esteve lá. E depois ele fica um ano lá, mais ou menos, vem para cá. E vai ajudar a fundar a geografia carioca. A geografia do curso de geografia da Universidade do Distrito Federal, a UDF, que vira depois a Universidade do Brasil, e hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Simultaneamente, o IBGE está sendo também criado. E o De Fontaine tem uma influência fortíssima nos primeiros geógrafos formados em geografia, geógrafos mesmo de formação, que vão ocupar os cargos técnicos na geografia, no IBGE. E muitos deles vêm da UDF. Tiveram contato com a geografia defontainiana, que ficou um bom tempo no Brasil, então adquirindo conhecimento do discurso de Montbégue, de Brunis. Depois é que vem o contato com Montbégue, pela ligação que o Montbégue acaba fazendo dentro da USP, do meio intelectual paulista com o Caio Prado Júnior, e por conta dessa ligação com o Caio, chega à esquerda. Aí é que chega o Manuel Corrêa de Andrade, a Orlando Valverde, né? Mas não ao Milton. Embora exista uma presença de Montbégue no discurso de geografia do Milton, a visão de geografia de Milton é George. E numa relação de interação muito pessoal com o Tricard, que minimamente levaram Milton aos clássicos. E dentre os clássicos, né, há o conhecimento da importância seminal do próprio pensamento moderno da geografia francesa, da própria geografia francesa, em Brunis. Mas Brunis está no formato básico da geografia brasileira, não Vidal. Isso é coisa de USP. Dada a hegemonia intelectual dos intelectuais de São Paulo sobre a vida brasileira, isso se reproduziu na relação dos colegas da geografia da USP com a geografia brasileira como um todo, né? Colegas de geografia, ambiente de geografia do Brasil como um todo, né? Passou-se para nós essa ideia da geografia muito brasileiramente enraizada em Montbégue, que significa Vidal. Mas para a geografia carioca não é verdadeiro, não. Outra base. É. E aí incluindo o IBGE, que é carioca no sentido de localização, mas não no discurso do Brasil. Porque, rigorosamente, a geografia brasileira teve duas vertentes formadoras. Aí é verdade. A USPiana, aí é Montbégue. E a IBGiana. E não a UFRJ atual, o IBGE. As duas geografias de porte nacional foram essas. As outras, da própria UFRJ, circularam. É como se existisse uma matriz carioca, via IBGE,
reforçada pela UFRJ, atual UFRJ, e uma matriz uspiana. Então, mombeguiana da USP e denfonteriana, por causa do IBGE, muito casada com Hartshorne. São matrizes diferentes. A gente não mapeia isso. E a gente não faz, por conta dessa ausência do mapeamento, né, nem ideia da importância da pergunta que você me fez. Me perguntando sobre um aspecto do pensamento de Brunhes. Embora não tenha sido este, Brunhes, o que chegou a nós. Dessas contradições, dessas três contradições. Chegou muito pelo De Fontaine, que era muito conservador, muito religioso, um dos criadores da geografia da religião, mas no sentido do catolicismo muito conservador da França. Então ele foi podando o De Fontaine. Mas está ali, dentro do discurso dele, do De Fontaine, a matriz. Outra coisa, assim, voltando, acho que seria voltando no caso, que eu não perguntei se é em relação aos arquétipos. Eu queria que você falasse um pouco sobre os arquétipos ptolomaicos, travonianos. Pois é, eu tirei a ideia do NHE do texto do Lacoste, A Geografia. O texto que ele publica no volume 7 da História das Doutrinas Filosóficas, né, do François Châtelet. Depois aquilo é desenvolvido no livro inteiro. As geografias servem de mais nada para fazer a guerra, mas o texto é muito mais rico. Talvez por ser sintético, ou por ter sido primal, né, de onde vem, né, todo o próprio livro, e o desenvolvimento posterior. E ali o Lacoste faz muitas críticas, né, aos armáriozinhos, né, às gavetinhas do armário. Ele não chega ao discurso do NHE. Como eu estava ainda muito dentro da escola, eu estava ainda mais na geografia escolar do que na geografia universitária, trabalhando, né, com o meu ambiente de trabalho, o livro didático ali muito na minha frente. Nesse momento é que eu estava entrando na PUC, mas, né, depois de um percurso pelas escolas do hoje fundamental e ensino médio, né, em particular no Colégio de São Bento e escola pública, né, municipal do Rio de Janeiro, aqui, né, no caso do Rio de Janeiro, hoje ensino fundamental, a leitura do texto do Lacoste e tudo que ele ali falava se rebatia em mim na minha relação com os livros didáticos. Eu fiz direto a associação. Embora a geografia dele fosse a do professor, para mim o professor literalmente passou a ser eu, o professor da escola, a geografia escolar. Não era propriamente dela que ele estava falando. Eu fui professor no sentido genérico, né, da academia, a geografia do acadêmico, e não do professor de escola. Mas eu me vi ali, como professor de escola, ele falando de mim. E eu me vendo no que ele me via, né, na minha relação com o livro didático. Aí surge a ideia do NHE, disse, poxa, o Lacoste está falando de uma coisa que de repente está aqui no livro didático e na arrumação. Aí vem em mim a ideia do NHE. E quando eu escrevi o Discurso do Avesso, eu pus a ideia lá para provocar um debate. Só recentemente, antes de fazer a nova versão, né, nas aulas que estou dando no mestrado da FFP, justamente, né, Faculdade de Formação de Professores, a UERJ de São Gonçalo, como às vezes a gente também chama, né, explicando aos alunos, há uma linha lá de ensino, o NHE e as origens mais matriciais do próprio NHE, já que eu estava fazendo um retrospecto da evolução do pensamento do geográfico, né, a história das matrizes do pensamento geográfico, e eu fui às origens em Estrabão e Ptolomeu, é que me bateu a ideia do arquétipo. E aí eu localizo dois arquétipos, no sentido junguiano do termo arquétipo mesmo, da psicologia analítica do Jung. Eu conheço bem a psicologia, a psicanálise do Freud, né, porque a minha companheira é psicanalista. Embora vindo da psicologia, ela acabou indo para o campo da psicanálise, né, tem escritório de terapia, de acompanhamento e tudo mais. No diálogo com ela, né,
fui me interessando por Freud, né? Mas o contato pouco que eu tive, né, com o Jung já tinha me chamado mais atenção para o Jung do que para o próprio Freud, e hoje eu jogo com as duas pernas, né? Nas minhas limitações, né? Quando eu entro nesse terreno complicadíssimo, né, da psicologia, da psicanálise. Mas a ideia do arquétipo estava ali dentro de mim. Mais tarde, quando eu li a topologia do Tuan, e vi ali ele tentando formular um conceito de cultura próprio para uma geografia humanista, para uma geografia cultural, introduzindo na ideia da cultura o arquétipo do Jung, para dizer que a geografia humanística ela tem uma raiz na cultura, mas que é uma cultura arquetípica, né? A la Jung, quase que ele diz isso, não precisou dizer que está tão explícito o vínculo, que ele foi buscar em Jung, de certo modo. Arquétipo é coisa de Jung, não é? E ficou no meu inconsciente, agora falando de Freud, né? Nesse momento em que eu estou conversando com os seus colegas, os nossos colegas, né, do mestrado de lá da FFP, a respeito de... Bom, a geografia nasce com Ptolomeu e com o Estrabão. Primeiro Estrabão, depois Ptolomeu. Estrabão com este perfil, Ptolomeu com este perfil, aí me veio a ideia. É como que se o inconsciente estivesse guardando lá para neste momento eu verbalizar, sem perceber que estava verbalizando e logo me dando conta, né, disso. Então é um arquétipo Estrabão. É um arquétipo Ptolomeu. Aí a partir daí, uma coisa bem recente, né, comecei a associar. O NHE tem uma estrutura arquetípica, tem uma raiz, né, mais remota, né, que é a cultura geográfica, que no final das contas ainda temos nos dias de hoje, que vem de Estrabão e que vem de Ptolomeu. E sou eu dialogando de novo com o livro didático, embora anos depois de não ter mais trabalhado na escola, porque eu trabalhei até um certo momento, deixei de trabalhar nas escolas, né. Acho que a partir da década de 80, 1886, quando eu entro aqui na UF, praticamente, né, por conta da exigência da dedicação exclusiva, né, do regime de cargos e carreiras dos professores de universidades federais, me desliguei de escolas, né, da geografia escolar, e praticamente passei a viver apenas o universo da geografia universitária, mas ficou lá dentro da cabeça, né, até pelo diálogo com Douglas, né, Douglas me fazendo a cabeça o tempo inteiro. Não é isso? No tocante à geografia escolar, no tocante à epistemologia, Douglas é muito mais do que um autor de livro didático, né? Ele é uma cabeça, né, lá na base da raiz do pensamento da geografia brasileira, mundial, etc. E tal, né? O diálogo ali mantendo em mim a coisa da escola, embora não mais vivenciando, né, como espaço vivido, o espaço da escola, né? Aí eu fiquei pensando comigo, puxa, se eu estou reescrevendo o discurso do avesso e agora pintou a ideia do arquétipo, deixa eu fazer a associação, né? Porque de novo estou colocando diante de mim a estrutura do livro didático. A ideia do arquétipo ligado ao NHE veio mais daí. Eu ainda não tinha entrado em contato de novo com os livros didáticos, que fui fazer para escrever o livro, os capítulos novos da nova versão. Fui a eles um pouco depois, talvez movido até por causa disso, né? Mas no meu inconsciente, é como se eu tivesse dentro lá da tela de cinema que a gente tem no nosso cérebro, na nossa cabeça, né, a vida inteira as páginas, né, dos sumários, dos índices dos livros didáticos ainda ali. Toda vez que falo de livro didático, o que me vem de imediato lá na parede da memória, do cineminha da cabeça, é a imagem das páginas. Está aqui o índice desse livro, sumário, né? Aqui desse livro, diz, caramba, quando não se começa com Estrabão, se começa com Ptolomeu. Ou vice-versa, tipo, isso do tempo deles, ainda chegando aos dias de hoje. Eu disse, poxa, então o NHE pode ser lido à luz de uma estrutura arquetípica. Embora uma coisa seja uma coisa, e outra coisa seja outra coisa. Nem Estrabão, nem Ptolomeu pensavam em termos de NHE, isso é coisa mais recente. E o Varenius, que sistematiza isso segundo os moldes? Não, para mim é o Demartoni. A Demartoni. Porque os livros didáticos brasileiros têm origem nos livros didáticos franceses.
O Haroldo de Azevedo, praticamente introdutor do modelo de livro didático no Brasil, ele é explícito nisso, né? Ele montou a série de livros didáticos dele com base na estrutura das séries didáticas dos franceses. E ele era bem demartoniano. No colegial eu estudei num livro chamado Geografia Física, um livro didático. Imagine hoje um livro didático com esse título, para o ensino médio. Eu ainda tenho, ainda hoje, o livro didático. Você pode encontrar em qualquer livraria de sebo, tem lá os livros didáticos, né, velhos, de Haroldo, né, um deles é esse, né, Geografia Física para o ensino médio. Dê uma olhada lá, compare com o Tratado de Geografia Física de Martoni. É o volumão, né, o livrão em 2 volumões do De Martoni, resumido a um livro mais fino, embora também bem grossinho, se transformando num livro didático. E, novamente, né, quando eu estou tentando montar a ligação, né, fazer o link da ideia do arquétipo com a ideia do NHE, me perguntando essa pergunta que você me fez, né, quem é que, de certo modo, a gente poderia colocar, só por uma hipótese, né, que é uma hipótese minha, né, na origem da montagem dessa ligação, né, de um NHE arquetipicamente montada, né, nos originais, né, do Strabon e do Ptolomeu, me veio à cabeça esse livro, A Geografia Física do Haroldo, que é um resumão do Tratado de Geografia Física do De Martoni. E aí, confesso, né, o conservadorão, bem da direita, Haroldo de Azevedo, né, acabou me inspirando nessas coisas todas, né, porque o livro dele é arquetípico, já que está falando de arquétipo, né, do que ainda hoje é a estrutura didática dos livros, né? Os capítulos, a maneira de montar. O arquétipo dos livros didáticos seria o De Martoni, então. Eu Sim, creio. Indiretamente. Não do livro didático, né? Mas desse combinado, né? de NHE, com estrutura dos livros didáticos. E que depois os autores do livro didático, ele não foi, consagram como estrutura do livro didático. Mas você acabou de fazer uma observação que eu não tinha dado conta, né? De fato, o NHE, embora seja mais coisa da geografia escolar, ela tem origem na geografia universitária. Porque De Martoni escreve aquele livro, o Tratado de Geografia Física, para ser material de uso universitário. Está ali a estrutura. Porque ele era geomorfólogo, e o geomorfólogo pôs na cabeça da gente que a base da arrumação geográfica da sociedade é o desenho da arrumação do relevo. É o que desde então chama-se sítio. Sítio urbano. Então a coisa começa ali pelo chão geomorfológico, por conseguinte geológico, e vai subindo. Está aí então o arquétipo, se edificando. Né? Se edificando. Isso foi De Martoni. Essa ideia do sítio é de De Martoni. A geomorfologia francesa, ele cria a geomorfologia francesa a partir do conceito do sítio. Ele era um geógrafo físico, mas discípulo de Vidal, orientando de Vidal. Imagine Vidal orientando uma tese doutoral de geomorfologia. Você está vendo a relação do De Martoni com o Vidal. E se repete na relação do De Martoni com o Vidal a mesma pessoal que houve entre o De Fontaine e o Brunhes, né? Casado com a filha dos mestres, tanto De Martoni quanto o De Fontaine. E a preocupação, então, de um homem desse, muito conservador nas ideias também, tem esse ponto comum também com o Haroldão, nosso Haroldão aqui, brasileiro, não é isso? Ele tem muito essa preocupação de vincular a geografia física com a geografia humana. Embora enfronhado numa geomorfologia muito física, né, muito geológica, chamada estrutural. Né? E aí, para pôr o ponto de relação da geomorfologia com o todo da geografia, todo aí no caso é o discurso de geografia regional do mestre dele, o Vidal, depois da morte do Vidal, não é isso? Arrumando vidalianamente aí sim, né, o entrelace da natureza com a sociedade, da geografia física com a geografia humana, em termos de uma geografia regional, a região como uma unidade, né, do natural e do humano. Ele pensa qual pode ser a base paisagística do arranjo configurativo
né? Tudo isso como um arranjo paisagístico desse todo que é a região. Eu disse, bom, o desenho da distribuição da vegetação reproduz o desenho da distribuição do relevo e tudo mais, dos rios, os rios reproduzem esse desenho. Então existe um design de base, que é o da distribuição do relevo, sobre o qual vai se assentando o desenho demais, o desenho da vegetação, né? É da vegetação, mas se reproduz a base, o desenho do relevo, a distribuição dos rios, né? O desenho da distribuição dos rios é o desenho da distribuição do relevo e também da agricultura, e também das cidades, e também do sistema de transportes, e também da indústria. Porque aí vem a leitura da geografia física à luz da geografia econômica. Por isso culmina o edifício, né, os andares do edifício do NHE com o E, da economia. Ela é a culminância da economia. Você pode até ver uma relação, né, de ida e vinda, que vai do sítio ao arranjo econômico, depois de ter passado pela distribuição dos aspectos físicos, para além da geomorfologia, quer dizer, da climatologia, da hidrografia, da biogeografia, aí chega a demografia, né, distribuição da população, vai tudo seguindo o mesmo desenho de base. Aí chega a agricultura, chega a indústria, chega a circulação e chega as manifestações culturais, né, da geografia étnica, religiosa, tudo isso vai se modelizando a partir de baixo. No momento que chega a culminância, essa culminância como que retorna à origem de base, né? Significando isto que, quando chega tudo de volta ao sítio, esse sítio é remodelado pela dinâmica da economia, pela dinâmica redistributiva da população. Aí é o Brunhes. O conceito-chave do Brunhes é o habitat. Aí é o SORRE, o conceito básico do SORRE é o ecômeno e o anecômeno. E aí vem toda a presença da técnica, a tradição do pensamento geográfico, que é a raiz do Milton. A técnica constrói os espaços, né? Ninguém formulou assim, ele formulou. Mas ele tira desse pessoal todo. A partir do Brunhes, justamente, do discurso. A construção e destruição tem como resultado o habitat. E isso é função do nível da tecnologia, da capacidade técnica de ação e de intervenção do homem. E vai assim sucessivamente. Então, num retorno do cultural ao econômico, aos econômicos, né? O econômico da agrária, da indústria e do urbano, ao demográfico de volta, ao hídrico, ao biogeográfico, ao climatológico, chegando finalmente de novo ao chão do sítio, da geomorfologia, agora é o sítio que vai ter que se remodelizar à luz desses retornos dialéticos todos, né? Mas para que o sítio remodelizado permita, então, naquela relação inercial, né, do arranjo que a gente conversava um pouco antes, bem a propósito do Brunhes, né, isso permita que o redesenho da distribuição da população se faça, da agricultura se faça. Né. Então, onde não se plantava soja, agora pode se plantar, porque o sítio foi alterado justamente por este retorno técnico do econômico, sociológico, antropológico, né, do cultural. E assim sucessivamente. Então o NHE tem dentro de si, como se fosse assim um fluxo dinâmico de idas e vindas por dentro, não é? Tem aí essa dialética de remodelizações constantes. É por isso que o discurso do sítio vem sempre acompanhado do discurso da situação. A importância posicional da localização da cidade no contexto mais amplo, da arrumação territorial do mundo circundante. Então, a importância geopolítica da localização de São Paulo, considerado São Paulo na relação com o espaço brasileiro como um todo, né, do Rio de Janeiro, São Paulo privilegiado na sua posição geográfica dentro do todo brasileiro, o Rio de Janeiro também, né, hoje Brasília, aí já é a situação a partir de um estado posicional. E o sítio e a posição, a situação, na verdade, né, acabaram se tornando, na geografia do NHE, vista como uma coisa dinâmica, né, as categorias de centro de referência. Da estrutura também. Mas o ponto de origem para mim é o Demarconi. É uma hipótese. Eu não coloco no livro como hipótese, eu já afirmo. Mas foi um erro meu.
Às vezes não é o dermatônio, às vezes você descobre que é outro. Aí, Entendi. Acho que é isso mesmo. Isso. Tá. Fechou. Ficou bem abrangente assim. prazer meu. Prazer foi meu. Senhor.